Galera, foi aprovado a escala 5x2, né? O fim da jornada 6x1 ainda vai pro Senado, né? A gente vai ver o que vai vir disso daí. Mas ali, ó, você pode ver que a proposta emenda à Constituição aprovada em 2 turnos pelos deputados reduz a jornada máxima para 40 horas semanais. Se realmente reduzir para 40 horas semanais, vai ficar um pouco melhor do que 44, realmente. Porque a ideia era o quê? A ideia de início, né, que foi explicado pra gente na empresa. Se eles adotassem a escala 5x2, a gente teria que compensar essas horas semanais durante os 5 dias que a gente trabalhasse. Se a gente for fazer as contas baseado em 44 horas semanais, dá quase 10 horas por dia. Tá? Você tem que contar que você tem uma hora de almoço, então você vai ficar esse período ali na empresa. Eu, particularmente, não quero trabalhar 10 horas por dia, para ser bem sincero. Eu prefiro continuar na mesma escala, contanto que eu não precise trabalhar 10 horas por dia. É lógico que a gente faz um pouco de banco alguns dias, mas a gente não é obrigado, entendeu? Então a gente ainda tem a escolha. E se você for parar pra pensar, a escala que eu sigo, por exemplo, ela é cada 2 domingos trabalhados, eu folgo um. Então a ideia é, se eu pegar um mês bom, onde eu folgue 2 domingos, eu já vou ter 2 folgas na semana durante 2 semanas. Esse novo projeto, ele me daria mais 2 semanas folgando 2 dias, porém eu teria que trabalhar 10 horas quase todos os dias. Esse sempre foi o questionamento desde o início esse pedido do povo por 5x2. Esse sempre foi o debate, né? Vou ter que trabalhar mais? Não, você não vai ter que trabalhar mais. Porém, você vai ter que cumprir as 44 horas semanais. Eles vieram com essa história de reduzir para 40 horas semanais. Isso ajuda um pouco, mas ainda a gente vai ficar devendo pelo menos 3 horas e 20 ali, né? Que o nosso dia, ele é 7 horas e 20, com mais uma hora de almoço, 8 horas e 20. Então, se você tirou 4 horas, a gente vai ficar devendo aí 3 horas. Essas 3 horas vão ter que ser distribuídas durante os 5 dias. Fica um pouco melhor, tá? Eu tô torcendo para que tudo isso seja realmente bom, tá? Eu vou gostar muito de ficar mais um dia em casa. Porém, a gente tem que entender que tem uma grande chance de ter consequências e as consequências não serem tão legais quanto a gente gostaria que fosse. Uma das consequências que a gente tem notado, a qualidade no atendimento, tá? Tá, o colaborador ele vai estar um pouco mais descansado, porém vai ter muito menos pessoas trabalhando, porque muito mais pessoas vão estar folgando. A empresa não vai contratar mais pessoas porque a empresa não tem dinheiro. O cara que fazia uma função, ou duas, ou três, vai ter que fazer a função do colega também. Então vocês já podem imaginar que o atendimento, a qualidade, talvez não seja a mesma com a galera folgando mais vezes por semana. Isso já é algo que tem que se pensar, porque quando você vai numa loja de departamento comprar uma roupa, quando você vai no mercado, não importa, você não gosta de ficar esperando em fila. Eu sei disso, cara. Eu trabalho numa loja de departamento há mais de 3 anos. O cliente, ele perde 5 horas escolhendo uma roupa, ele fica o dia inteiro escolhendo uma roupa, mas na hora que ele quer passar no checkout, na hora que ele quer pagar, tem que ser instantâneo. E daí o cliente tem a cara de pau de chegar no caixa e falar que ele não usa o autoatendimento porque ele não quer tirar o emprego da gente. É pra dar risada, né? No mínimo. Pessoa totalmente desinformada, totalmente fora da casinha, fora da realidade. A questão aqui é que a sobrecarga ela existe, já acontece, porém vai aumentar. Aqui uma outra questão é que a gente vai trabalhar mais horas por dia, certo? Beleza, isso já foi acertado. Essas 3 horas e 20 que seja, vão ser distribuídas nos 5 dias ali da semana que a gente vai trabalhar. Perfeito. Uma outra questão é que essas horas que foram tiradas, essas 4 horas que foram tiradas, basicamente eles aumentaram o nosso salário tirando essas horas. Porque a gente ganhava X trabalhando 44 horas. E a gente continua ganhando X trabalhando 40 horas. Quer dizer que a nossa hora aumentou, a nossa hora trabalhada aumentou. Eu não entendo porque toda vez que eu converso sobre isso com alguém, a pessoa ela tenta se comparar a outros países. Os Estados Unidos e a Europa, eles trabalham com salário mínimo por hora, não é por mês.
Então você ganha o mínimo de $12 a hora, $15 a hora. E assim por diante, a Europa é a mesma coisa, é por horas trabalhadas. Por isso que eles têm flexibilidade. Porque a pessoa não trabalhou, a pessoa não ganha. A pessoa trabalhou, a pessoa ganha. Eu acho que para que essa reforma na CLT realmente funcionasse, teria que mudar o formato de horas. Não poderia ser um salário mínimo baseado ali no mês que você trabalhou. Ou deveria ser baseado em quantas horas você trabalhou. Se você trabalhou mais horas, você ganha mais. Se você trabalhou menos horas, você ganha menos. E assim por diante. As férias pode continuar, o 13º pode continuar. É só a gente fazer média. A gente faz a média lá. Fulano trabalhou 40 horas por semana nos últimos 12 meses. Aí no mês ele teve ali uma média de 160 horas. Você faz vezes 12, tira a média e paga pra ele o 13º, paga pra ele as férias. Tá tudo bem. Pode ser feito. Eu não entendo como a galera acha que isso não vai ter feito. Quando você aumenta o salário da pessoa na canetada assim, consequentemente o preço das coisas também vai aumentar. Você não vai ganhar mais. Você vai ganhar um valor, você vai trabalhar menos, vai ganhar a mesma coisa, porém o preço das mercadorias vão aumentar. Isso vai ser repassado pra gente de qualquer forma. Consequentemente, o poder de compra vai cair, vai diminuir. Nosso poder de compra já é um absurdo, né? Nosso poder de compra já é, tipo, eu não consigo nem explicar o que é o nosso poder de compra, porque esses dias eu fui no mercado com a minha esposa, a gente foi comprar algumas coisas pra ela fazer pão em casa. E a gente comprou, nossa, foi muito básico a compra que a gente fez, cara. Deu R$ 90. A gente comprou pra fazer um salgado e pra fazer pão. A gente pegou uma coisinha ou outra ali, tipo R$ 90. Assim, ser bem sincero com vocês, esse ano tá me surpreendendo cada vez mais. Trabalhar CLT já é um desafio, né, cara? Eu tô torcendo, não me entendam mal, eu tô torcendo pra que esse plano dê certo. Eu quero ficar eu quero ficar 2 dias em casa por semana. Eu quero muito isso. Mas eu tô preocupado com as consequências. Eu acho que vocês deveriam também. Deixa aqui nos comentários qual que é o formato que você tá trabalhando, se já tá 5x2, ainda é 6x1. Como que você lida com isso? No seu formato 6x1, você trabalha um domingo e folga um, ou você trabalha 2 e folga um? Eu acho que se mudasse só os domingos já ia melhorar muito, cara. Você trabalhar um domingo e folgar um domingo já ia ser um avanço assim, ó, muito top. Eu sei que em alguns lugares as mulheres já fazem esse tipo de escala. Isso eu acho injustiça, porque o que era pedido era direitos iguais. O que sempre foi pedido foi direitos iguais. E eu não tô vendo igualdade nisso. Eu também tenho família, eu também tenho filho, eu também tenho uma esposa em casa me esperando, eu também tenho direitos. Mas o caso não é esse. É que a gente poderia mexer em várias coisas. Tem várias coisas para ser vistas. A gente foi direto ali no cerne da questão, a gente foi direto ali na questão principal, que é mais um dia de folga na semana, né? Sabe por que a galera foi nessa ideia de mais um dia de folga na semana? Porque eles sonham com trabalhar de segunda a sexta. Eles sonham com isso. Todo mundo sonha com isso. Todo mundo sonha com trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo, ficar tranquilo. Porque a gente cresceu assistindo filmes que as pessoas faziam isso. A gente cresceu vendo muitas pessoas trabalhando dessa forma, nesse formato. Essas coisas parece que mudaram, pô. É bem difícil conseguir um trabalho de segunda a sexta. Bem difícil, até mesmo pra uma pessoa formada já. Uma pessoa formada, às vezes não trabalha de segunda a sexta. E isso que é engraçado, né? Antigamente tinham menos pessoas formadas e as pessoas trabalhavam dessa forma. Eu lembro que o meu pai é eletricista, né? No máximo ele tem um curso técnico. E ele trabalhava numa autoelétrica. A vida dele sempre foi trabalhar de segunda a sexta, sábado no máximo até meio-dia. Meio-dia ele já tava livre. Feriado não trabalha, fecha. Então, eu não entendo. Parece que as pessoas naquela época, elas tinham menos faculdade. Elas não eram tão formadas quanto elas são hoje. Hoje as pessoas estudam mais, são formadas, e elas não conseguem arrumar um trabalho de segunda a sexta. Esse que é o sonho da galera. Eu gosto muito do formato de trabalho informal. Eu gosto muito. Porque você trabalha, você ganha pelo que você trabalha, tá? Não tem direitos e tal, e blá blá blá. Eu não tenho dia de férias e tal.
E se o dia que eu não estiver trabalhando eu não tô ganhando. Tem tudo isso daí. Mas eu não sei, cara. Eu ando pensando muito sobre aquela frase que diz que o cachorro ele tem ali comida e tem água fresca todos os dias, mas ele não é livre pra ir ou pra vir ou pra fazer o que ele quer. Ele tem que fazer o que o dono dele manda, na hora que o dono dele mandar, e ele garante ali que ele vai ter sombra e água fresca, né? O lobo, ele às vezes passa fome, mas ele é livre. Eu penso muito sobre isso. Agora, eu penso um pouco menos por conta que eu tenho uma filha, né? E tenho uma esposa. Mas é de se pensar porque a liberdade, cara, não devia. A gente não devia negociar a nossa liberdade. Os dias de folga são tão bons, né? A gente fica tranquilo. Queria que durasse pra sempre. A gente tem uma certa rotina, né? A gente tem nossos deveres, nossos afazeres. Mas é que eu realmente amo a tranquilidade. Amo ficar em casa. Mas diz aí, cara, você tá gostando? Se você já tá nessa escala 5x2, o que que você tá achando? Como cliente, quando você vai nos comércios, o que você tem sentido? O aumento de filas, a diminuição de funcionários, a qualidade no atendimento? Começa a observar isso. Começa a observar tudo isso daí. O que que vocês têm notado? Deixa nos comentários, vamos trocar essa ideia, vamos falar sobre isso, que eu acho que é uma discussão relevante. É um bem que a gente busca pra gente. A gente quer muito qualidade de vida. Mas será que a nossa estrutura social já tá preparada pra isso? Será que a gente tá fazendo da maneira certa? Essas são as minhas questões, essas são as minhas perguntas. Eu quero levantar esse debate, eu quero que vocês troquem ideia sobre isso e que vocês mostrem a opinião de vocês. Porque pode ser que a minha opinião não seja a melhor. Pode ser que alguém aí nos comentários tenha uma opinião muito mais formada sobre isso. Uma coisa eu tenho certeza, eu não quero trabalhar mais horas no dia. Se possível, eu quero trabalhar menos horas no dia. Mas eu acho que dentro ali das 8h20, contando com o horário de almoço, pra mim ali tá já no máximo, sabe? Mas é isso. Deixem aí nos comentários, vamos conversar sobre isso. Valeu, galera, até a próxima.